Bem-vindos, galera, e hoje a gente tem um assunto muito importante para conversar com vocês e é de vital importância considerando que a gente está cada vez mais vendo aparelhos com Note chegar ao país. Então, vamos para a vinheta e eu depois explico tudo bonitinho para vocês. Bom, como o próprio nome do vídeo diz, não esconda o Note antes de assistir esse vídeo, porque esse assunto é de vital importância para você que comprou um aparelho ou vai comprar um aparelho com Note. Para quem não sabe, Note é aquele entalhe que foi lançado originalmente no iPhone X e que tem seus fãs e tem também o pessoal que adora dar um rage por causa daquele formato, dizendo que foi uma solução porca e tal. Independente da posição que vocês têm ou não, é fato que esse ano vai ser o ano do Note. Aliás, já está sendo, né? A gente tem aí dezenas de aparelhos, mais de 10 aparelhos provavelmente, entre oficiais e réplicas chinesas que possuem essa opção por acabamento. Entre eles a gente pode citar que vai, além do iPhone X que já está no Brasil e o G7 que também já saiu da LG, o Zenfone 5 e Zenfone 5Z. Obviamente o Zenfone 5Z a gente não sabe se vem, mas esses são os primeiros a aparecer aí no Brasil com o Note. Além disso, a gente tem o Huawei P20, o P20 Pro, o Honor, o Oppo, o da Vivo, o Nokia X6, Xiaomi Mi8, Lenovo Z5, tem um monte de aparelho já com essa tecnologia. E quando o Note saiu, quando esse entalhe saiu no iPhone X, uma das grandes críticas da maioria dos usuários era justamente que não tinha como esconder esse Note. Então o que aconteceu? O pessoal começou a utilizar aplicativos e até wallpapers que escondiam, deixavam aquela área preta justamente para disfarçar aquele formato, digamos assim, um pouco mais inconveniente. E aí algumas marcas, em especial no Android, perceberam esse desejo dos usuários e começaram a dar a opção de esconder. Acho que o mais avançado com relação a isso é o LG G7, que dá um monte de possibilidades, desde barra toda preta com canto mais arredondado, menos arredondado, multicolorida. Então, existem essas possibilidades hoje. Mas só que uma coisa que o usuário, de maneira geral, não pensou é que isso pode ser um problema. Esconder o Note é um grande problema que pode acontecer com os aparelhos. E por que eu estou falando isso? Porque desde o início da história do Android, um dos principais problemas que se existia e ainda existe é o maldito do burn-in, ou como o pessoal chama nas comunidades, Bruninho. Basicamente o burn-in ele acontece mais em telas AMOLED, mas as telas IPS não são isentas de todo, na qual itens que ficam muito tempo na tela tendem a marcar. Isso acontece porque o pixel ele acaba ficando viciado e aí gera aquela mancha que o pessoal chama de fantasma também, porque por mais que você exiba outras telas no final, acaba aparecendo lá o contorno bem clarinho, né? Aquela mancha na tela que irrita bastante. E de uns tempos para cá, o Google ele tem focado em melhorar algumas coisas, não só o Google como outras marcas também, as marcas também, para evitar que isso aconteça. Um exemplo disso é que, se não me falha a memória, no Android 4.4 a taskbar, né, aquela parte de baixo e a barra de notificações em cima eram pretas e com o tempo os botões virtuais foram se tornando transparentes e apenas ter o contorno ali. Isso foi justamente para diminuir o risco, porque o preto é uma das cores mais marcantes e que mais mancham a tela. E você esconder o Note com funções de sistema muito provavelmente farão com que a médio e longo prazo o seu aparelho também desenvolva burn-in justamente na área que tem o Note. Por um lado, para alguns pode até parecer interessante, afinal de contas a gente vai estar escondendo o Note automaticamente sem precisar programar o software. Mas é inegável que a gente precisar fazer esse aviso. Muito cuidado na hora de esconder esse Note ali,
porque no final das contas você vai acabar perdendo um pouco da sua tela em qualidade, digamos assim, porque você vai começar a ter um manchamento da tela aonde tem os entornos do Note, e quando você precisar utilizar aquela área do Note para alguma coisa, como dar um zoom para ver melhor a imagem, né, que aí vai acabar entrando na área do Note, etc., você acaba se prejudicando porque a tela ficou, aspas, queimada. Então, pense muito bem antes de utilizar o Note. Antes de ocultar, na verdade, o Note. Vale lembrar, hoje, as duas tecnologias mais utilizadas são a variação da OLED, né? AMOLED, Super AMOLED, POLED, etc. E as variantes IPS. Ambas dão problema. E eu vou colocar aqui, né, a lista lateral aqui, eu não sei se está, não sei se está aqui ou se está aqui, mas enfim, está aparecendo uma lista com os principais aparelhos que a gente tem hoje no mercado e a tela de cada um. Então, os que têm AMOLED, eles são mais vulneráveis que a IPS. Porém, isso não significa que a IPS seja imune. A gente viu casos, por exemplo, de aparelhos da própria LG. A LG ela trabalha com IPS já há algum tempo na linha G e existiam problemas de burn-in nos aparelhos da linha G, mesmo não tendo o Note lá e essa possibilidade de manchar o Note. Mas o que a gente quer dizer é, muito cuidado e pense muito bem. Às vezes é melhor deixar o bendito do Note lá aparecendo do que você correr o risco de queimar a tua tela com um fantasma e depois ficar passando raiva porque aquilo ali não vai sumir. Beleza? Se você gostou desse vídeo, fica o nosso convite, deixa aí o teu like, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e, acima de tudo, eu convido você, participe mandando aqui nos comentários o que você acha. Você acha que realmente isso pode ser um problema? Para você tanto faz? Ou você costuma querer correr também do burn-in, assim como eu costumo correr? Fala pra gente nos comentários a sua opinião sobre o assunto, beleza? Então é isso, até amanhã, um abraço e tchau, tchau!